Bom dia, sétimos anos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar mais algumas questões que estão na apostila, na unidade 1, da apostila 2, para nós finalizarmos essa unidade. Combinei com vocês que as atividades de ontem que eu passei e as de hoje nós iremos corrigir na sexta-feira na nossa live, tudo bem? E na semana que vem eu passo trabalho prático para vocês a respeito de anúncio publicitário. Lembrando que nós tínhamos combinado, se eu não me engano, essa semana para que vocês finalizem e entreguem o trabalho escrito. Por favor, gente, mandem no e-mail, que é mais fácil de eu fazer o controle também. E eu acabar não cobrando vocês caso vocês tenham me mandado, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. São as páginas do livro e eu vou fazendo a leitura e explicando como eu fiz ontem, tá? Só um minuto. Então, para hoje, eu peço que vocês realizem as páginas 17, 18, 19, 20 e 20. Que bom. Na página 17, está tratando de atividades referentes à gramática. As de ontem foi gênero textual, as questões. Então, diz assim aí: leia este anúncio e faça o que se pede. A dor sumiu. E aí tá me mostrando o verbo sumiu aqui, ó, onde terminei a frase. Lembra que nós conversamos sobre esses verbos? E aí diz aqui, ó, o verbo desta oração é significativo ou de ligação? Justifique. É para dizer se ele é um verbo. Se ele for significativo, o que ele indica? Se ele for de ligação, o que ele indica? Onde eu posso tomar referência? Na página anterior. Na página 16 tem uma tabela ao lado aqui dizendo quando o que o verbo significativo representa e o que o verbo de ligação representa. Essa oração é formada por sujeito e predicado? Sim ou não? Se sim, qual que é o sujeito e qual que é o predicado? Aí marca assim, sujeito, isso, predicado, isso. Fica só aí. Na letra C, quantos termos formam o predicado dessa oração? Quantas palavras vão formar o predicado? A dor sumiu. Sujeito, uma coisa. Quantas palavras eu tenho aí? Tá? Termo é isso, palavra. O verbo precisou de um complemento para que a oração fizesse sentido? Lembra da transitividade? Transitivo quando eu preciso de complemento, intransitivo quando eu não preciso. Ele nem quer saber qual é o nome aqui, se o verbo é transitivo ou intransitivo. Ele só quer saber se depois do verbo teve complemento. Se eu estou com o verbo aqui e está me indicando onde está o verbo, tem complemento? Simples assim. Na 2, aqui embaixo. Agora leia este enunciado diferente, ó. Tomei um Doril. O verbo desta oração é significativo ou de ligação? A mesma coisa lá de cima. Justifique. Se ele é significativo, porque ele indica. Se ele é de ligação, porque ele indica. Só isso, tá? Deixa eu dar uma olhada. Peraí, deixa eu voltar. Só dar uma olhada. Eu tinha feito uma. Ah, tá aqui. Tá aqui sim. Tá certo. B. Qual é o sujeito e qual é o predicado
dessa oração. A mesma coisa. O sujeito está aparecendo? Qual que é? Qual que é o predicado? Lembrem que nós temos orações em que o sujeito aparece ou não. Olha as dicas, fiquem atentos. Sujeito, se tiver a nota, então, predicado, tal coisa. E assim segue. Na página 18, vem lá. Além do verbo, qual é o outro termo da oração? Então, ele me diz aqui, ó. Tomei um Doril. O verbo está aqui, certo? Qual que é o outro termo? São as outras duas palavras. Termo é palavra. É uma forma que a gramática costuma tratar as palavras ou 2, 3 grupinhos de palavras. Quantas palavras tem depois do verbo? Simples. Se esse outro termo não estivesse no predicado acompanhando o verbo, a oração teria sentido? Então, se eu tivesse aqui, ó, só assim, tomei, a oração teria sentido? Lembra? Aí aqui eu vou ter o transitivo, a transitividade, quando eu preciso de complemento. Então, esse verbo, ele precisa ou não de um complemento? É isso que quer dizer lá, aquela pergunta. Podemos afirmar que esse termo que acompanha o verbo não faz falta, podendo ser retirado sem prejuízo de sentido, ou completa o sentido do verbo, pois indica que o sujeito tomou, tá? Então, simples. De cima, tomei um Doril. Essas duas palavrinhas que estão acompanhando o verbo, elas completam o verbo ou não? Se não, marca de cima. Se sim, marca de baixo. Aí eu tenho um outro quadro aqui falando mais um pouquinho de verbo transitivo. Já lemos, já passei as aulas, já fiz revisão. Vocês já fizeram simulado, muita gente foi bem e acertou, então, só para a gente complementar e finalizar essa unidade, tá? De baixo aqui, ó, conceituando. Vamos lá. Leia estes anúncios. Perdão, leia estes enunciados e responda as questões propostas. Bombril tem. Você confia? Com algum. Eu não, pode ser que a gente já tenha feito, mas aí confiram só confiram as respostas, se for o caso, depois. Para completar o sentido desses verbos, que perguntas naturalmente nos surgem? Bombril tem. Bombril, lembra? Eu dei na aula, tem o que. Você confia em quem? Tá? Então é isso que a gente tem que colocar aí. Na página 19. Você deve ter notado que os verbos desses enunciados precisam de um complemento para que tenham sentido completo. No caso desses exemplos, eles foram retirados de slogans famosos. Com a ajuda do professor, faça a associação correta, completando o sentido dos verbos e depois escreva os slogans completos nos espaços a seguir. Então, vamos lá. Bombril tem. Eu faço a pergunta, tem o quê? Qual que vai ser a minha resposta? Tem na Volkswagen ou tem 1001 utilidades? Você confia. Confia em quê? Na Volkswagen. Então, para essa segunda frase, o complemento também tem que ter a preposição, lembra? E na de cima, não. Fez as duas ligações. A1 é aqui ou aqui, A2 é aqui ou aqui. Completou, reescreve as frases completas embaixo, tá? Em qual dos enunciados há uma preposição depois do verbo?
E ainda em relação a essa atividade aqui, em qual das duas vai preposição? Acabei de falar, né? Na oração 1, na oração 2 ou na oração ou nas duas orações? Página 20. Aqui eu acho que eu realizei uma com uma turma, mas não tem problema, a gente só confere. Toda função sintática formada por mais de uma palavra apresenta um núcleo. Então, se eu tenho, por exemplo, um sujeito assim, as irmãs felizes, Júlia e Ana, se eu tenho tudo isso num sujeito, as irmãs felizes, Júlia e Ana, são várias palavrinhas, ó. As irmãs felizes, Júlia e Ana. Eu tenho 5 palavras. Dessas 5, as mais importantes eu chamo de núcleo, que é Júlia e Ana, tá? Então é isso que ele quer que a gente encontre aqui, mas em relação ao predicado. Então, olha lá. Você aprendeu a identificar os núcleos do sujeito no bimestre anterior, lembra? O mesmo processo pode ser feito para identificar os núcleos do objeto direto ou objeto indireto. Geralmente, o núcleo é representado por um substantivo, ou por um pronome, ou por uma palavra substantivada. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Na oração, letra A, na oração Bombril tem 1001 utilidades, o núcleo do objeto é 1001 ou utilidades. B, na oração Você confia na Volkswagen, o núcleo do objeto indireto é na ou Volkswagen. Simples, né? Leia agora este slogan e faça o que se pede. Então, o slogan, lembra? Sempre a frase de impacto dentro do anúncio. Então, vira e mexe, a gente também retoma o gênero textual, né? Diga adeus ao bichinho do haham, né? Que é um slogan de uma pastilha para garganta. Qual é o sujeito da oração? Esse aqui tem uma pegadinha, tá? Ele tem um sujeito. Qual que é e onde ele está? Ou onde ele não está, mas onde eu faço referência a ele, ó. Dei diversas dicas para tentar entender. Circule o verbo. Diga adeus ao bichinho do Qual deles é o verbo? Identifique o complemento do verbo dizer. Ué? O diga. Então, ó, ele está falando para mim que o diga tem um complemento. E realmente tem um complemento depois. Se diga a C, já responde a B. Viu? Como a gente fazer leitura que a gente consegue captar algumas coisas das questões. Então, se as B pede para vocês circularem, vocês vão circular diga. Diga meu verbo. Cadê meu sujeito? Tem um sujeito aqui, tá? Ele está implícito, mas qual que é ele? Esse verbo está no imperativo. Como que eu conjugo o imperativo? Lembra? Então, vamos usar o verbo dizer. Diga você, digamos nós, digai vós. Então, pensem, tá? Então, depois do diga, qual que é o complemento? Será que é tudo? Ou será que é adeus? Ou é ir ao bichinho do ran-ran? É tudo isso ou é só uma parte disso? Tá? Então, são essas questões para nós finalizarmos a unidade 1 e darmos sequência nas próximas aulas. Na próxima aula, provavelmente, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer a parte oral de nosso trabalho. Bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. Assim como a do anúncio. Vocês têm tido dúvida, pode ir mandando, mas está na videoaula lá, não tem muito o que errar não, tá bom? Tchau, tchau, até sexta-feira agora.